tem um outro fato que a gente gostaria de conversar com você. E, para isso, nós convidamos o doutor em Filosofia e Teoria Geral do Estado, que é o professor doutor Camilo Onodas Caldas, que está aqui conosco. Doutor Caldas, boa noite mais uma vez. Obrigado pela gentileza, obrigado pela participação. Prazer. Bom, a notícia é o seguinte. Um juiz mandou apreender os documentos do cidadão. E nos chamou a atenção, acho que eu vi no consultor jurídico isso hoje, dizendo, olha, apreendeu a carteira de motorista, o passaporte e o cartão de crédito. Isso é legal? Bom, Heródoto, primeiramente, quando nós vamos comentar um caso dessa natureza, acho que é importante esclarecer que nós devemos buscar informações a respeito do caso, respeitando o entendimento do magistrado e o trabalho dos advogados que atuam naquela questão. Mas o que ocorre? Nós tivemos uma mudança com o novo Código de Processo Civil. Nós tivemos um código, em 2015, um novo código, que já está vigente. E há um dispositivo nesse código, artigo 139, inciso 4º, que estabelece que para que o juiz possa dar efetividade, ou seja, para fazer com que aquela decisão ela consiga ter resultado, o juiz pode adotar algumas medidas que a lei descreve, inclusive quando se trata de obrigação pecuniária, ou seja, quando o sujeito está devendo dinheiro para o outro, e era o caso no processo. O que acontece é que a lei ela não descreve exatamente quais são essas medidas. A lei diz medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, que é toda uma terminologia jurídica, mas não especifica exatamente o que pode ser feito. No antigo código já existia isso, o artigo 461, e havia alguns exemplos, então, busca e apreensão, desfazimento de obra, imposição de multa diária, mas mesmo no antigo código era apenas algo exemplificativo. O juiz poderia adotar outras medidas, sempre buscando alcançar o resultado. Portanto, essa decisão, ela é uma novidade baseada naquilo que está estabelecida na lei e a princípio, a gente poderia dizer, bom, o juiz pode sim fixar esses tipos de medidas, ou seja, para garantir a efetividade, mas existem alguns requisitos. Então, os espectadores não precisam ficar assim preocupados, imaginando, puxa vida, estou devendo algum dinheiro, vou perder minha carteira de habilitação, mas é razoável vou perder meu passaporte. Claro. É Muito razoável ou não? Bom, em alguns países essas medidas já são adotadas, com relação à carteira, com relação ao passaporte. Então, o juiz, vamos já dizer... Já que você está devendo, você não pode dirigir carro, você não deve ter grana para comprar gasolina. O raciocínio do juiz é esse. Ou então, com relação ao passaporte, se pode viajar para o exterior, se tem cartão de crédito, né? Então, não é algo assim absolutamente inusitado. Porque, de certa forma, é aquilo que a gente fala, né? Como é que o cidadão ali não paga ninguém e vive viajando para o exterior, o cara vai passear não sei aonde, tem um bruta num carrão. Exatamente. E não paga, às vezes não paga o condomínio. Exatamente. Esse é aquele típico caso em que a gente tem uma espécie de um conflito entre aquele que quer receber e aquele que está devendo, só que estar devendo e ser exigido no pagamento exige o respeito à lei. Então, há uma discussão que se inicia agora nos meios jurídicos justamente nesse sentido. Mas será que essa medida ela não é exagerada, não é abusiva e, principalmente, será que ela não colide com outros direitos? Vou citar alguns exemplos em que claramente essa medida poderia ser considerada excessiva. Por exemplo, se o sujeito precisa da carteira de habilitação para exercer sua profissão. Ou, se ele fosse um taxista. Ou então um sujeito que é motorista do Uber, coisas desse gênero, aí eu não tenho a menor dúvida, portanto que eu sempre digo, se o juiz tomou a decisão no processo, nós sempre devemos partir do pressuposto que ele tomou as cautelas devidas e que ele enxergou que aquela era a medida necessária no caso. Vamos pegar o caso do cartão de crédito. Perfeito. Quer dizer, você tirou do indivíduo um instrumento de compra, sei lá, de trabalho. O impacto não vai ser só em cima dele, acho que vai ser mais do que isso. Por isso que eu comentei. Essas medidas são utilizadas pelo juiz em último caso. Então, em primeiro lugar, o juiz ele deve esgotar todos os meios que ele dispõe para conseguir receber aquele valor. E que me parece, estudando esse caso, que o juiz tentou fazer isso. Então, tenta bloquear a conta do sujeito, tenta encontrar bens em nome dele, tenta verificar se existe alguma movimentação financeira incompatível com aquela condição que ele alega no processo. Ou seja, o juiz não pode de imediato começar uma execução, começar a tentar receber um valor com essas medidas. Seguramente, essas medidas elas são novidades porque o código é novo e caberá aos tribunais e às instâncias superiores
fixarem esse limite, porque justamente pode haver aquilo que nós chamamos de uma colisão de direitos. Então alguém pode dizer, mas se eu estou retirando o cartão de crédito do sujeito, se eu estou retirando a CNH dele, o passaporte, será que isso daí não fere outros direitos fundamentais que o indivíduo tem? Seguramente, agora que essa decisão aparece, outros juízes vão adotar essas medidas, eu tenho certeza. Esse é um caso inédito ou não? É um caso novo. É a primeira vez que isso acontece no Brasil? É a primeira vez que se tem notícia desse tipo de medida, né? Mas o mundo jurídico já vê esse tipo de medida não como algo absolutamente inusitado. Isso pode ocorrer em outros casos e isso vai depender, portanto, da vamos dizer, a atuação do advogado também solicitando isso e também sabendo defender o seu cliente para dizer, ó, nesse caso não cabe essa medida, porque, por exemplo, o passaporte também pode ser um documento indispensável ao exercício de alguma atividade profissional ou de alguma oportunidade que o sujeito tem. Mas, de antemão, eu queria destacar que a decisão do juiz não é algo assim, um ponto completamente fora da curva, um absurdo jurídico, mas, como eu disse, é uma decisão que deve ser tomada com as devidas cautelas. Agora, uma coisa que eu queria te dizer, bom, mas de qualquer forma, a população brasileira, de uma maneira geral, tem que entender que é possível acontecer isso. É possível. Coisa que no passado não acontecia. Exatamente. Pode acontecer, pode, não estou dizendo que vai acontecer necessariamente. Pode acontecer. Pode, porque a antiga legislação processual, né, que regula como funciona uma ação judicial, ela era mais restritiva a esse tipo de medida, ou seja, se cabia naquelas obrigações que era de fazer e não fazer. E a nova lei, ela é bem clara no seu dispositivo que eu citei, que isso cabe para obrigação pecuniária, ou seja, quando o sujeito tem dívida para com o outro. E aí é bom dizer, isso não vale só para sujeito que tem dívida na esfera civil, vale também, eventualmente, para dívidas de natureza tributária, de natureza trabalhista, ou seja, em outros âmbitos, essas decisões podem começar a aparecer. Se os tribunais superiores entenderem que isso fere algum direito individual, pode haver uma limitação. Se os tribunais não limitarem, a tendência do judiciário tentar dar maior eficácia e efetividade às suas decisões, esse tipo de medida pode vir a ser aceita e se reproduzir ainda mais. Bom, os documentos então foram carteira de motorista, cartão de crédito e passaporte. Exatamente. Tem mais algum outro? Nessa decisão em particular foram esses três. Poderia ter sido outro? Eventualmente, se o juiz entender que existe algum outro tipo de medida que garante a eficácia da ordem judicial, sim. Porque é bom lembrar, primeiro o juiz deu a oportunidade da parte pagar. Ou seja, intimou ela a que fizesse o pagamento. Ele não fez, procurou um modo de obter os bens, não conseguiu e criou essa medida. Que, diga-se de passagem, a lei autoriza tanto medidas diretas como medidas indiretas que são para pressionar o sujeito. Ou seja, a legislação já prevê isso, esse tipo de medida. Portanto, a gente tem que se preparar para esse novo contexto em que essas e outras decisões voltadas a pressionar os devedores vão aparecer. Bom, quando aparecer, nós vamos te chamar aqui. Estou à disposição. Doutor Camilo Onoda Caldas, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Estado, gentilmente aqui conosco. Camilo, outras novidades virão com esse novo código? Com certeza. O novo Código de Processo Civil, ele contém uma série de dispositivos inovadores e o mundo do direito, do judiciário, ele vai aprendendo a lidar com isso na prática. Ele atualiza isso ou não? Ele atualizou a avaliação das relações sociais? Sem dúvida nenhuma. Uma das maiores preocupações do novo código é justamente com a eficácia das decisões. Tem aquele ditado popular, as pessoas falam assim, o sujeito ganhou um processo, mas não levou, né? Tem essa expressão. É verdade. Ou seja, o juiz reconhecia que ele tinha direito numa determinada situação, mas ele não conseguia efetivamente obter essa tutela, ou, por exemplo, receber um valor que o juiz diz que era devido para ele. Então, uma das preocupações, dentre outras, do novo Código de Processo, é garantir essa efetividade das decisões. Mas sempre lembrando que num Estado de Direito, os limites estabelecidos pela Constituição, eles têm que ser respeitados. Então, conforme a gente comentou dessa decisão, é importante lembrar que a Constituição, ela assegura outros direitos, a liberdade de ir e vir, o exercício profissional e que, portanto, essas medidas que o Judiciário toma, elas devem conter, devem estar ancoradas nessa limitação constitucional. Entendo. Agora, então, ele atualizou e ele está mais próximo às mudanças pelas quais a sociedade brasileira vem passando.
O novo Código de Processo, ele procurou justamente, ele já era um código de 1973 e, portanto, defasado em vários aspectos. Ele foi atualizado em alguns pontos, eventualmente os juristas vêm com uma certa crítica ou com certa ressalva, a gente até numa outra oportunidade pode comentar isso melhor, mas é também importante lembrar uma lição do meu antigo professor de Filosofia e Teoria Geral do Direito, que você já teve o prazer de entrevistar, que é o professor Alisson Mascaro. Ele sempre comenta que a lei ela não é propriamente o limite da decisão do juiz ou do Poder Judiciário. Ele é uma referência a partir do qual o juiz decide. Ou seja, a partir do exercício prático das decisões dos juízes é que vai se formando efetivamente qual é esse limite. Ou seja, a lei ela estabelece um certo ponto de partida para os juízes fazerem uma reflexão, mas vai ser a decisão cotidiana, prática, especialmente dos tribunais superiores, é que vão dizer, juiz pode sim cassar um determinado documento, pode apreender outro, pode restringir um direito, ou seja, o direito se revela a partir dessa prática de quem detém o poder, no caso o Poder Judiciário. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, esse Código Civil é mais ou menos intervencionista nas relações sociais? Olha, Heródoto, eu diria que... Porque às vezes tem a impressão que o Estado brasileiro é muito intervencionista. Heródoto, cria muita regra. Na realidade, o código, ele criou sim vamos dizer, um detalhamento de várias coisas que eventualmente não estavam bem previstos, mas eu diria que esse tipo de intervenção, se ela não é colocada ou se a legislação ela não estabelece eventualmente um detalhamento a respeito daquilo que pode ser feito, justamente se abre espaço para arbitrariedades. Então, quando a lei eventualmente ela é muito vaga, ela é muito genérica, ela abre cada vez mais espaço para que a autoridade diga, bom, se a lei não disse o que eu posso fazer ou não e me deu um espaço discricionário, vou fazer do jeito que é da minha vontade. Evidentemente, a grande questão aqui se o judiciário ele tiver uma sensibilidade para decidir bem e se as leis estiverem refletindo bem o que é o anseio de cada um dos cidadãos, as coisas funcionariam melhor. O problema é que muitas vezes a gente sabe, né? Nem judiciário e nem poder legislativo corresponde exatamente àquilo que é a expectativa geral dos cidadãos. Professor, obrigado pela aula, mais uma vez. Eu que agradeço, Heraldo. Obrigado, Camilo. Boa noite. Até a próxima.